Olá, aqui é Sheila Pereira, nutricionista e Master Coach de emagrecimento. Dando continuidade à série sobre o Janeiro Branco, saúde mental, hoje no nosso segundo episódio, eu convidei a minha amiga e colega Daiane Costa, psicóloga, coach infantil e teen, especialista em transtornos alimentares e, claro, minha colega aqui na Mensana, né, Daiane? Estou. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, né, para falar desse assunto tão importante, né, em um mês tão importante que é o Janeiro Branco. Eu que agradeço o convite. Ok. Bom, nós falamos no último episódio sobre anorexia. E hoje eu gostaria de falar, né, passar para o pessoal um pouco sobre as características da bulimia. Então, assim, qual é a diferença da anorexia e da bulimia? Bom, é legal tu trazendo isso, Sheila, porque transtorno alimentar a gente pensa, né, justamente nesses dois, claro. Sim. Até porque aqui no Brasil são os dois que são muito mais estudados. Mas as pessoas acabam confundindo, né, a anorexia e a bulimia, que são transtornos completamente diferentes, tá? Elas não têm comorbidade. Um anoréxico, ele não pode ter uma bulimia e um bulímico não pode ter uma anorexia. Tá? Então, assim, a diferença dentre essas duas são a injeção da alimentação. Tá? Porque o anoréxico, ele tem essa evitação, né, da alimentação. A relação dele com o alimento é uma relação não saudável, vamos pensar assim, tá? Ou seja, eu não vou comer, eu não vou ingerir calorias. Isso do anoréxico. No bulímico é diferente. No bulímico, ele tem uma relação de amor com a comida. Só que essa relação de amor é tão grande que ele come compulsivamente. É o exagero. O exagero, exato. E aí vem a culpa, que faz com que tenha essa expurgação. Ou seja, então o anoréxico tem essa evitação e o bulímico tem essa compulsão, depois volta a ser a expurgação. Essa é a diferença. Ok. E quais os sintomas da bulimia? A bulimia, primeira coisa, né, que a gente precisa observar é essa compulsão. Tá? Esse é o primeiro sintoma, né, do bulímico. É essa relação de amor, como eu digo, né, que é tão grande com o alimento, que ele acaba comendo por ansiedade, né? Então, tudo que eu vou ingerir é muito. Ele até pode fazer um jejum, né, a longo prazo, digamos assim, eu deixo de comer em uma determinada refeição, ou seja, não tomo café da manhã, mas em compensação eu vou ingerir tudo o que eu posso, né, no almoço, né? E aí acaba tendo essa injeção calórica muito maior, né? E aí ele se torna culpado porque comeu tudo que podia e que não podia. E aí, claro, depois vem a culpa e vem a expurgação. Tá? Então, a bulimia ela é muito mais caracterizada por isso, tá? É uma das coisas que a gente observa, pergunta, né, pra pessoa, enfim, pro bulímico ou pra bulímica, como é que é essa relação com o alimento. Geralmente tem a comorbidade da ansiedade, né? Que é um outro transtorno não alimentar, mas ele é um outro transtorno, né? Psicológico, mas ela é associada também. Então, a bulimia ela tá muito vinculada com o transtorno de ansiedade. E é importante registrar, né, Daiane, que quando a gente fala de compulsão, de um consumo exagerado, as pessoas às vezes não têm noção. Normalmente o valor calórico ingerido por uma mulher é em torno de 1.800 a 2.000 calorias ao dia. E para um homem em torno de 2.500. Num processo de bulimia, né, é possível, numa refeição, estamos falando de um processo, de um momento de compulsão, a pessoa pode consumir tranquilamente 5.000 calorias. Então, é um exagero mesmo. Aí, claro que com certeza vem esse sintoma de culpa, desespero e a expurgação, né? Sim. E essa expurgação é só através do vômito? Não, ela pode ser sim através do vômito, mas pode ser através de laxantes, diuréticos, prática de atividade física, né? Então, assim, exagerada. Olha que interessante. Às vezes as pessoas só associam ao vômito. Eu não vomito, eu não sou bulímico. Né? Mas olha que importante registrar isso. Tem, né? Essas práticas. Quando eu falo na expurgação, eu falo na expurgação de uma forma geral, tá? Ou seja, eu consumo caloria e eu preciso expurgar essa caloria de alguma forma. Seja através de laxantes, através de diuréticos, seja através do vômito, inclusive na minha relação com a minha atividade física, né? Então, assim, aquela pessoa que fica 1 hora, ok, mas aquela pessoa que fica o dia todo na academia, bem provável que seja um bulímico ou uma bulímica, né? Que ela ingeriu aquela quantidade absurda, né, de calorias, ela precisa gastar.
né? Então ela precisa gastar, já que ela não gasta ou com vômitos ou com uma expurgação através de laxante ou diurético, ela vai gastar, né, de uma forma saudável através da atividade física exagerada. E como é que é feito o diagnóstico disso? O diagnóstico do bulímico ele é um pouco mais difícil do que o anoréxico, né? Porque o anoréxico a gente consegue enxergar, né? Essa falta de emagrecimento, de né, nutrientes. já é uma característica O visível. emagrecimento visível, exato. O bulímico não. O bulímico ele não perde peso. Sim. Né? O bulímico compensa, exato. O bulímico a olho nu é uma pessoa saudável, né? Ela não é uma pessoa obesa, né? Então, por isso esse diagnóstico ele é mais difícil, né? E muitas vezes também o paciente ele acaba, não é mentindo, mas ele acaba omitindo informações nas sessões ou nas consultas, né? Com certeza. Mas um dos fatores principais que a gente precisa observar são as mãos, né? Porque o bulímico, ele de primeiro momento, ele vai tentar a expurgação através do vômito, né? Então ele coloca o dedo, coloca daqui a pouco a mão toda, já existe, né? Já tive pacientes que colocavam a mão inteira, né? Nossa, e machuca, até o né? pulso, exato, e machuca. Os dentes, a coloração dentária, ela é uma coloração mais amarela, né? Os dentes, principalmente os da frente, ele é diferenciado, eles são mais tortos, devido a todo esse processo da expurgação, né? Então, essa é a principal característica, mas ainda assim não é a principal, né? Precisa ser feito toda uma anamnese para que a gente possa ter esse diagnóstico. E mesmo assim, não é 100%. Sim. E existem causas, fatores de risco para se desenvolver essa bulimia? Assim como na anorexia, não tem fatores de risco, tá? Claro que a grande maioria, né, dos transtornos alimentares ela está associada pelo público feminino, tá? Mas por uma questão cultural, do belo, do bonito, né? Que é o esguio, né? Mas o bulímico, ele não tem essa relação é com ele mesmo. Sim. Né? Então, assim, é essa compensação com ele mesmo, essa autoanálise é com ele mesmo, né? Mas assim, não existe fatores de risco. Na bulimia, se a gente for pegar uma proporção, em questão de homem e mulher, ela tá muito parelha, assim, diferente da anorexia. Que interessante, né? O bulímico, o quadro de bulimia, ela é parelha. Tá? Não é discrepância, a discrepância não é muito grande quanto no quadro da anorexia, mas justamente por isso, porque a relação com o alimento, ela é de amor, como eu digo, mas também é de ódio, né? E isso, claro, as pessoas elas passam por isso, né? Com essa relação da alimentação, ainda mais, né? Numa época onde nós estamos no verão, né? Sim. Que a gente precisa, né? Digamos, exibir as nossas partes do corpo, né? Maior, então assim, a gente fica nessa exibição e eu quero exibir, né? Mas ao mesmo tempo também não quero consumir. Me livrar, né? Não quero me livrar. Que eu amo como alimento. Sim, exatamente. Muito interessante. E existem várias consequências, né, Daiane, desse tipo de comportamento bulímico, né? Quais seriam? A consequência mais grave são doenças relacionadas ao estômago, né? Principalmente câncer, né? Gastrite, né? Então, assim, são as principais características, né? Relacionadas à bulimia, né? Então, é bastante importante as pessoas observarem, né? Principalmente os familiares, aquela pessoa que tem certas incomodações gástricas, né? Então, isso é bastante importante a gente observar, né? Claro, é óbvio, não dá para generalizar, né? Mas uma das questões é essa doença associada, né? Sim. Porque a bulimia, ela não tem um quadro de mortalidade tão alto como na anorexia. Se a gente for comparar as duas, né? Os dois transtornos, né? O índice de mortalidade na anorexia, comparado com a bulimia, ela é um pouco maior. Mas, em compensação, né? O bulímico, ele tem uma tendência muito maior a ter um câncer de estômago. Ah, sem dúvida, né? E esse tratamento, como é que é feito? Como é que é realizado? O bulímico, na verdade, ele é um paciente um tanto quanto mais fácil de trazer para a sessão.
tá? Diferente do anorexia. O anorexia é um pouco mais resistente, né? Mas depois que ele vem para a sessão, ele é um paciente que omite muito mais informações do que o anoréxico, tá? Então, assim, o diagnóstico, ele é feito também multidisciplinar, tá? Não é só o psicólogo ou a nutricionista ou o psiquiatra, né? Que vai fazer esse diagnóstico, né? Então, esse diagnóstico, ele é feito multidisciplinarmente, né? E com muito cuidado. Como eu disse, o bulímico, ele tem uma tendência muito maior a omitir as informações. Porque ele sabe que a expurgação é errada. Porque ele sabe que o consumo exagerado é errado. Mas eu também não quero falar. Né? Mas o bulímico também, ele tem essa relação com o peso. Tudo bem, eu estou bem, mas eu quero diminuir 5 quilos, 3 quilos, né? Em relação ao anoréxico, que ele se vê de uma forma totalmente distorcida, não, o bulímico não se vê. Ele sabe que ele tem, né? Um pneuzinho aqui, um pneuzinho ali, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas em uma crise de ansiedade, ele consome exageradamente, fica mal com esse exagero e acaba tendo essa expurgação. Ok. Bom, Daiane, então para finalizar, eu acho importante, né, nesse segundo episódio aqui contigo, a gente fazer um alerta também para os pais em relação a esses sites, né, que promovem isso. Sim. Existem sites que ensinam, que dão dicas de como, inclusive, se esconder com roupas dos pais para eles não observarem a magreza. Sim. Né? Então, como enrolar, esse é o termo, né? Como enrolar os familiares para que eles não percebam que tu apresenta aquele transtorno e tu conseguir dar continuidade a uma coisa que para eles pode parecer muito natural, né? E o que a gente precisa fazer nessas horas? Nessas horas eu sempre digo o seguinte, né? Vigilância. Né? Observar um comportamento do teu filho, né? Do teu esposo, do teu marido, da tua esposa, familiares em geral. Com certeza. Né? Ter essa observação. Claro que essa observação, eu acho que no dia a dia a gente acaba passando desapercebido, mas vigilância. Né? Saber com quem teu filho tá falando, qual é o grupo de WhatsApp, sociais, né? Nas redes sociais, né? Quem são as pessoas com quem se relaciona. Eu acho que isso é bastante importante, ter essa preocupação. Né? Claro que com os adultos é um pouco diferente, né? Ou seja, a minha relação com o meu marido ou com a minha esposa, eu também não vou ter essa supervigilância, né? Mas enfim, qual é a relação que ele tem com a comida? Né? Se é aquela pessoa que ao terminar uma refeição ela vai pro banheiro, bom, então pode ser que seja associada a algum transtorno alimentar, né? Então assim, que não consome uma refeição, não consome, pula, né? Ou melhor, uma refeição, geralmente é o café da manhã ou a janta, que o bulímico ele acaba pulando essa refeição, né? Então assim, não toma o café da manhã e vai ter esse exagero calórico durante o almoço. Opa, então é algo para eu poder também estar observando. Claro, assim, gente, não dá pra gente generalizar. Não é porque uma pessoa, uma vez, né, na semana não tomou café porque ela saiu atrasada para poder ir trabalhar. Não, mas ela é bulímica, ou então ela tem alguma relação com transtorno alimentar. Não. Esse quadro, ele é observado num período, né? E geralmente a gente trabalha num período de 3 a 6 meses. Muito bem. Então tá, minha amiga, minha colega Daiane, muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no Nutri Eu que News. agradeço. E se vocês gostaram, curtem, comentem, compartilhem e aguarde as próximas. Um grande abraço. Tchau, tchau. Grão de Gente, semeando novos saberes. Carinho, acolhimento e desenvolvimento integrado para potencializar o talento do seu pequeno por meio de uma proposta pedagógica inovadora que tem a criança como centro de tudo. Nossa proposta pedagógica respeita cada fase do desenvolvimento infantil e propõe uma abordagem única para cada idade, prezando pela segurança e qualidade de ensino, proporcionando aprendizado por meio de brincadeiras que estimulam cognitivo e emocional. Rua 7 de Setembro, 504, Centro, em Guaíba. Telefone 992 001 4607.